Tristeza profunda, falta de ânimo, choro contínuo. Estudos apontam que em 2030 a depressão será a doença mais comum. Afinal, por que tantas pessoas estão sendo vítimas desse mal? É sobre isso que vamos falar hoje no nosso programa Momento Saúde. Para essa discussão, recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Bruna Ximenes Pereira, que é psiquiatra da infância e adolescência pela Unicamp, especialista em dependência química pela Unifesp. E também o doutor Luiz Fernando Pegoraro, psicólogo da Unicamp, especialista em saúde mental e especialista também em neuropsicologia pela USP. Primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. E eu começo essa discussão perguntando para o Dr. Luiz, por que tantas pessoas entram em depressão? Doutor, explica pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante. A depressão tem vários fatores de risco associados, né? A gente fala de fatores psicossociais, fatores psicológicos, fatores cognitivos, fatores orgânicos. Então, tem várias vertentes. Da parte da psicologia, psicologia cognitivo-comportamental, que é o que eu tenho trabalhado com os pacientes, a gente fala muito da forma como eles pensam e interpretam os eventos no dia a dia. Então, por exemplo, há uma situação adversiva, a pessoa ela tende a interpretar essa situação de uma maneira ou positiva ou negativa. As pessoas que interpretam de maneira positiva tendem a enfrentar isso melhor. Então, sofrer alguma perda no emprego, alguma perda familiar. Algumas pessoas tendem a interpretar isso melhor e lidar com isso melhor. Outras, por outro lado, tendem a interpretar como um fim, né, da vida, que não tem mais o que fazer. E isso leva, por exemplo, uma tristeza maior e a depressão pode se desenvolver. Agora, doutora, necessariamente toda pessoa triste tem depressão? Não, na verdade, acho que a gente pode até voltar um pouquinho do ponto de vista histórico. A depressão, ela já é descrita até mesmo no Antigo Testamento, né, com o rei Saul, em que para cuidar dessa tristeza do rei Saul, o Davi, ele toca a harpa pro rei Saul. Já nas Ilíadas, a gente tem o suicídio de Ajax. Mesmo antes de Cristo, o Hipócrates fala da melancolia, né, que é a bile negra. Ele descreve muito bem o que é um quadro depressivo, e depois de Cristo também os médicos romanos descrevem toda essa questão do quadro depressivo. Então não é uma doença da modernidade, é algo que permeia as relações humanas já há muito tempo. É claro que essa é uma pergunta muito importante, a diferença entre uma tristeza e um quadro depressivo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, hoje eu acordei deprimida. E, na verdade, o que elas estão querendo dizer é que acordaram entristecidas, um pouco desanimadas, que o dia anterior foi puxado, que teve algum problema no trabalho ou algo assim. O que basicamente diferencia a tristeza da depressão é a gravidade do sentimento, do quadro, a qualidade do humor e a persistência. Né? Porque provavelmente um evento pequeno, né, na vida pode gerar uma tristeza momentânea, mas que não vai satisfazer os critérios diagnósticos para um quadro depressivo. Ficar muito tempo nesse estado de tristeza, né? Para a gente diagnosticar a depressão, é necessário um conjunto de sintomas, e que esse conjunto de sintomas ele tem uma duração mínima de 2 semanas. E dentro disso, a pessoa ela tem que sentir esses sintomas durante a maior parte do dia e na maior parte desses dias dessas 2 semanas. Agora, doutor, necessariamente uma pessoa ela tem que passar por uma crise na vida dela, uma situação de perda, de dificuldade, para desencadear a depressão ou não? Não necessariamente. A forma como ela interpreta, muitas vezes, os fenômenos e a vida dela pode intensificar o quadro, como a doutora falou. Tá? Então, não necessariamente ela tem que ter uma perda de emprego, de um familiar. Ela pode simplesmente interpretar que a vida dela não é satisfatória, e isso agravar ainda mais uma tristeza. É o significado. É o significado que ela atribui àquele evento. Né? Por isso que muitas vezes a gente observa que algumas pessoas contam uma história muito estrondosa e lidam bem, e outras em que às vezes acontecem eventos que a gente pode julgar como pequenos, mas que para aquela pessoa tem um significado
tão grande que que pode desencadear um quadro ou também depressivo. pode não ter acontecido nada na vida daquela pessoa e ela desencadeia a depressão. Isso pode acontecer sem motivo aparente. Bom, a gente pode até pensar nesse sentido nos quadros orgânicos. Por exemplo, um hipotireoidismo, um câncer, algum quadro clínico pode apresentar alguns sintomas de depressão, que daí não teria uma causa psicossocial aparente. E na verdade, se você não faz um diagnóstico diferencial, você vai tratar o hipotireoidismo com antidepressivo, com uma medicação, e não vai ter resultado algum. Né? Então, é sempre importante avaliar bem a história daquele indivíduo que está na sua frente. Avaliar o contexto, né? O contexto e descartar causas orgânicas. Histórico familiar, Histórico né? familiar. Parentes. Uso de drogas. Uso de drogas. Tá. Eu pergunto, doutora, exatamente o que é a depressão? Ela é alguma deficiência química? O que exatamente, não só a questão psicológica, né? Mas fisicamente, fisiologicamente, o que é a depressão? Olha, o que os estudos mais recentes eles apontam é que existe, do ponto de vista neurobioquímico, uma diminuição de neurotransmissores em região principalmente de córtex e de córtex frontal. E que isso, de alguma maneira, ele acarreta num desbalanço neuroquímico e que prejudica a transmissão de impulso nervoso. Tá? Então, tem uma diminuição de neurotransmissor. O pouco neurotransmissor que eu tenho entre o espaço virtual de um neurônio com o neurônio seguinte é insuficiente para deixar a pessoa se sentindo bem. O próprio neurônio, que é o pós-sináptico, que é esse que está na frente do outro neurônio, ele começa a tentar captar o maior número de neurotransmissores, então ele aumenta os receptores na sua membrana, e com isso eu fico ainda com menos neurotransmissor na fenda. Tá? Do ponto de vista neurobioquímico, seria mais ou menos isso daí. A gente também percebe que tem um aumento da secreção de cortisol, que é uma substância muito associada aos momentos de estresse. Tá? Então, nos indivíduos deprimidos, né, com diagnóstico de transtorno depressivo, eles acabam apresentando esse aumento de cortisol. E quando a gente vê nos estudos, os exames de neuroimagem, também é observado um hipofluxo global na região cerebral, e em especial no córtex frontal. Então, ou seja, não é só o contexto que a pessoa vive, também tem questões fisiológicas, né? Sim. Agora, doutor, existe um estudo da Faculdade de Medicina da USP que apontou que a região de São Paulo tem índices de depressão semelhantes a áreas de guerra. Eu pergunto, o local onde se vive influencia, pode causar depressão? Influencia no comportamento das pessoas? Influencia, mas veja bem, a gente pensa em fatores de risco que são combinados e associados para agravar ou resultar em algo. A gente não fala necessariamente que estou num ambiente aversivo, hostil, eu vou ter depressão. Tá? Tanto é que em diferentes contextos a gente tem depressão. Agora, fatores como pobreza podem levar a adversidades inúmeras, como maior consumo de substâncias, desemprego, brigas, violência, e isso pode influenciar, sim, no quadro, mas não que vai resultar. Não é tão simples assim. Eu imagino que ambientes urbanos, mais povoados, como São Paulo, isso seja mais comum do que ambientes, talvez rurais, que são mais controlados. Mas a gente não... Locais muito frios também, a gente ouve muito falar de países muito gelados, com temperaturas muito baixas, isso pode interferir? É mais pela questão também solar, né? Onde os dias são muito curtos e as noites são muito longas. Sim, mas acaba tendo até uma influência também na liberação de hormônios, da melatonina, que é um hormônio que é essencial pro bem-estar, né? Para o funcionamento adequado cerebral. Então, tudo isso tem um impacto, sim. Mas, em contraponto desse estudo de São Paulo, existem alguns estudos em que foi observado que existia um risco de depressão maior em áreas rurais, inclusive. Então, nem sempre o que a gente considera como um ambiente muito estressor, com muito trânsito, necessariamente vai levar à depressão. Vai levar à depressão.
Interessante. Eu acho que tem muito a ver com o que o doutor falou, do significado e do momento que aquela pessoa está vivendo, porque às vezes as pessoas falam, então eu estou assim por conta do meu trabalho, então é só mudar de trabalho? Ou eu estou assim porque eu não estou me relacionando bem com um namorado, então... Só trocar. Só trocar? Né? Talvez tem que fazer um trabalho mais amplo, exatamente. Em relação a uma reflexão Sim. mais ampla. Acho que essa visão ela é reducionista, né? Simplista e confunde as pessoas. Né? E agora, recentemente nós tivemos notícias de suicídios de duas pessoas famosas do meio artístico, né? O ator Robin Williams e Fausto Fante, que é humorista do grupo Hermes e Renato, que ficou muito famoso. E eu pergunto para a senhora, doutora, a depressão pode matar? Olha, uma depressão não identificada e não tratada, existe o risco de suicídio. Um dos critérios diagnósticos de um quadro depressivo, ele engloba os pensamentos suicidas, que não necessariamente vão levar a um suicídio em si. Mas é claro que a depressão, ela tem uma gradação. Atualmente nós utilizamos como manual diagnóstico no Brasil o Código Internacional de Doenças, a CID-10, que é um manual elaborado pela Organização Mundial de Saúde, em que discrimina a depressão como uma depressão leve, grave e moderada. Uma depressão já moderada a grave, esse risco ele aumenta substancialmente. Um dado que eu acho que é muito interessante é que, apesar das mulheres falarem mais sobre a ideação suicida, sobre esse desejo suicida, os homens acabam se suicidando muito mais do que as mulheres, tanto que é um risco muito maior. E por que isso? Na verdade, tem alguma relação com os fatores associados, principalmente para o homem, o desemprego, relações interpessoais pobres, isso potencializa esse risco, e o não tratamento. É até importante a gente lembrar que, às vezes, no início de um tratamento de uma depressão grave, inicialmente a gente tem que orientar muito bem a família, porque o risco de suicídio acaba aumentando um pouco, porque essa pessoa está se sentindo muito mal e, de repente, ela tem um pouco mais de energia, e, inclusive, um pouco mais de energia para planejar melhor um suicídio. Então, é um momento em que a família precisa estar muito atenta. Agora, quando uma pessoa chega a cometer um suicídio, quer dizer que ela chegou ao fundo do poço mesmo, na situação de depressão? Como que vocês especialistas avaliam isso? É um fator de risco grave, né, do transtorno, e que tem que ser dado uma atenção, que infelizmente muitas vezes não é dado. Um preconceito. Por exemplo, a pessoa que ameaça se matar não vai se matar, né, ela só ameaçou. Então, sim, é um fator de gravidade para os profissionais da equipe ficarem atentos. E como tratar isso? Como cuidar, além de explicar para a família isso? Como que a família tem que se comportar nessa situação? Qual que é a sugestão que vocês dão para a família? Numa situação em que existe um risco iminente de suicídio, acaba sendo necessário uma hospitalização para esse início de tratamento no ambiente controlado, para que esse risco seja muito minimizado. E num caso em que é possível iniciar o tratamento ambulatorial, a família tem que ser orientada até mesmo a fazer plantõezinhos, né? Em estar perto dessa pessoa, em estimular a pessoa para se alimentar, em, de repente, tomar um sol, dar uma voltinha, estar perto, exercer o papel de família, né? De cuidador. E necessariamente as pessoas que têm depressão, eu acho que em níveis altos, elas apresentam esses sinais, essa vontade de suicídio? Não é um dos sintomas, assim, faz parte da sintomatologia do quadro, o pensamento. Mas do pensamento para um planejamento é um salto muito grande. Tá? Então, às vezes, quando a pessoa ela é levada a um tratamento de uma maneira mais precoce, a chance e o risco disso praticamente diminui bastante. Então precisa dessa atenção, sim, né? Até o que o Dr. Luiz disse, a questão do próprio preconceito, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela lançou
já faz acho que mais de um ano, toda uma campanha em pró dessa questão aliás, contra essa questão do preconceito, que chama, acho que é psicofobia, é crime, alguma coisa assim. E para justamente conscientizar a população de que é uma doença que causa muitos danos, que tem um risco muito grande quando não tratada. Ok. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Já voltamos no próximo bloco para falar sobre depressão na infância, na adolescência, além da depressão pós-parto. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre depressão. Nesse bloco, nós vamos falar sobre a depressão na infância e na adolescência, além da depressão pós-parto. Para essa discussão, nós recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Bruna Ximenes Pereira, que é psiquiatra, e o doutor Luiz Fernando Pegoraro, que é psicólogo. Doutora, explica pra gente, uma criança pode ter depressão? Sim, uma criança pode ter depressão e isso já é um consenso até mesmo entre os clínicos e os pesquisadores. Tá? A depressão ela não tem uma idade para aparecer, ela pode surgir até mesmo em lactentes que ainda nem tiveram aquisição da fala, em que você percebe um retraimento, pode ser um bebê, uma criança pequenininha que já não se alimenta, não quer se alimentar, que chora demais, muito irritável. Esses são os sinais. Exatamente. E por que uma criança pode manifestar esses sinais de depressão, né, considerando que uma criança não tem noção da sua vida, não passou por crises pessoais? O que pode causar depressão nessa criança? Sim. Quando a gente fala de depressão, né, tanto na criança quanto no adulto, envolve muitos fatores de risco. Né? O que seria um fator de risco? Pode ser uma família desestruturada, um estressor familiar, um estressor até mesmo dentro da própria escola. Na atualidade, o que a gente observa é um aumento crescente do número de crianças e adolescentes deprimidos e uma menor média de idade. E o que a gente acaba observando nos estudos é que provavelmente isso tem alguma relação com as mudanças do ambiente. Uhum. Há uma menor exigência dessa criança, desse adolescente em ter uma rotina e até mesmo do maior acesso ao uso de substâncias e ao acesso a estímulos 24 horas por dia, né? Seja pela internet, pelo iPad, pelo telefone, enfim. Então, tudo isso pode influenciar no quadro depressivo nessa faixa. Agora, doutor, como psicólogo, como é que você avalia isso? Por que as crianças estão tendo está crescente esse número de crianças com depressão? É o contexto familiar, hoje os pais trabalham fora, a criança fica muito tempo na escola. Isso interfere de alguma forma? Assim como a doutora Bruna falou, um somatório de fatores, né? Influencia, mas você tem uma combinação de fatores e a criança demonstra isso de uma outra forma. O que é interessante falar é que a identificação disso não é como um adulto. Né? Muitas vezes passa desapercebido. A criança, ela mostra no brincar, ela mostra nos gestos, ela não mostra por meio da fala. Mas sim, a pressão social, a pressão ambiental para ela produzir, fazer uma série de atividades. A tecnologia, como a doutora falou, em detrimento das relações familiares também
podem influenciar, mas é um somatório, não é... E como diagnosticar uma criança deprimida? Então, para avaliação, né, para tentar investigar essa criança, na psicologia, no consultório, a gente vai fazer por meio do brincar, tá? Jogos, brincadeiras, que ela vai expressar para a gente como que ela está se sentindo, por meio do lúdico. É assim que a gente chega no mundo dela, é essa forma dela de comunicação. E os pais e professores, como é que eles podem perceber uma criança muito quietinha? Uma criança quietinha, uma criança desanimada na escola, que não produz, ou que de repente o desempenho começa a cair, né, que não acredita nela, que não desenvolve relações sociais com outros coleguinhas, que não aprende a ler e escrever, muitas vezes aparece queixa de criança que não aprende a ler e escrever, e a gente vai ver a hipótese deprimida, né, não que tem algum outro transtorno. Agora, como identificar que essa criança, como é que vocês avaliam que diagnosticam essa criança como que tem depressão? E não, por exemplo, outro tipo de transtorno, como déficit de atenção, hiperatividade, transtorno bipolar. Entendi. Por que vocês identificam que ela tem depressão? A gente tem técnicas, tanto lúdicas, como eu falei, pelo brincar, como a gente tem testes, escalas, questionários, entrevistas com familiares, que a gente pode aplicar para diferenciar, para ver o grau de atenção, a memória, a escrita, como é que está o aprendizado, o que o contexto traz sobre essa criança, como é que está o humor dela, né, por meio de brincadeiras, por meio dos testes de personalidade, e assim a gente pode identificar como que ela está. Agora, um bebê pode ter depressão, doutor? Então, como a doutora falou, pode ter depressão, mas a questão que eu estou salientando é a dificuldade de identificar isso. Né? Porque ele é pequenininho, ele não tem... Ele expressa isso de uma outra forma. É preciso um olhar clínico, eu diria, minucioso, apurado para poder identificar. Mas há casos. Sim, tanto que existe um curso pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que é um curso de observação de bebês. Né? Então, existe. E é algo que a prevalência ela é muito pequena, é de 0,3% a 1%. Tá? Já no escolar, na criança escolar, já gira em torno de 3%. E já no adolescente, esse número, a prevalência já sobe para 5%. Só quero ressaltar que a questão médica em relação à identificação envolve os critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos para adultos, crianças e adolescentes são os mesmos critérios. E algo que é muito observado na criança deprimida é uma irritação. E o que a gente observa também nos estudos? Que as meninas, elas acabam sendo levadas mais precocemente para uma avaliação e um tratamento do que os meninos. Os meninos irritados, eles acabam sendo muito mais repreendidos pelo comportamento do que levados para uma melhor avaliação. Ou chegam por outras queixas. Exatamente. Né? Meu filho não aprende a ler e escrever, ele não é comportado, e aí vai ver ele está deprimido. E por que essa diferença entre os meninos e as meninas? É uma coisa social mesmo, social, né? Sim. Um comportamento social. É uma menina irritada, muitas vezes a família tem um outro olhar do que um menino. E até mesmo deprimido, porque já na fase da adolescência, os sintomas, eles começam a ficar muito mais próximos de um quadro adulto. Então, tem uma certa... o menino tem que estar bem. Agora, a menina já aquela coisa mais de bonequinha da casa e tudo mais. Agora, doutor, filhos de pais deprimidos necessariamente serão pessoas deprimidas? Não necessariamente. Aumenta a chance de... tanto por fatores orgânicos como por fatores psicológicos, pela educação. Então, por exemplo, você tem uma família com uma educação muito repressora, pouco reforçadora, né, muito punitiva, a tendência é essa pessoa se cobrar muito, essa pessoa interpretar os fenômenos de maneira muitas vezes negativa, rígida, e influenciar o desenvolvimento do transtorno. E o meio ambiente, filhos que convivem com pais... que são deprimidos, que têm problemas de depressão, que frequentemente têm que estar em tratamento, pode desenvolver isso também, comportamental, pode adquirir isso? Podem desenvolver, e a gente lida na terapia cognitivo comportamental com duas vertentes, a cognitiva e a comportamental. Então, como que eu lido, como que eu penso sobre os fenômenos, como que eu interpreto os fenômenos. E essas pessoas tendem a interpretar de maneira mais negativa, as pessoas deprimidas, os fenômenos, e comportamentalmente, como que eu lido com essas situações. Então, diante de uma interpretação ruim, eu posso me afastar.
e ficar mais recluso, desenvolver relações sociais, e isso só reforça um pensamento negativo, por exemplo, que eu não sou capaz de interagir, ou que eu não sou capaz de ter amigos. Então, um reforça o outro. É importante até os pais que passam por esse tipo de situação, que têm depressão, que acompanhem o desenvolvimento do filho nesse aspecto, preparem, né, trabalhem. Sem dúvida, e trabalhem isso neles próprios, né? Para poder ajudar o filho, sem dúvida. Doutora, a depressão é mais propícia na transição da infância para a adolescência, agora falando um pouco dos adolescentes, né? Isso acontece com mais frequência? É perceptível isso? Sim, a prevalência ela aumenta, ela quase que dobra da infância para a adolescência. Por quê? Tem as próprias questões hormonais da adolescência, a própria questão de aceitação desse novo papel, de que ele não é nem mais criança para determinadas coisas, mas que também ele já não é ainda grande o suficiente para outras. Então, isso tudo gera, por si só, um conflito muito grande, que pode predispor, sim, a quadros depressivos e, dentro da infância e adolescência, sem dúvida, a adolescência é uma época mais crítica. A rebeldia está associada a isso? A depressão, em algumas situações, podem desencadear um, pode desencadear outro. Essa rebeldia do adolescente. Do adolescente própria. Pode? Tem alguma coisa relacionada? É uma fase, o quadro depressivo na adolescência, ela pode estar associada com essa irritação, com essa dificuldade de seguir as regras. É muito comum a comorbidade entre os adolescentes de não só ter um quadro depressivo, como também ter sintomas de transtorno de conduta, que é justamente isso que você está dizendo, que é de não seguir regras, de querer fazer tudo exatamente o oposto do que os pais falam. É uma fase, se a criança está deprimida ainda, o adolescente, é uma fase de maior risco ainda para experimentação e uso de substâncias psicoativas. Então, é um período muito crítico, estando deprimido ou não. Né? A adolescência merece um olhar muito único, tanto da família quanto dos demais cuidadores. E existe uma forma de prevenir no cuidado da criança e do adolescente, os pais que têm essa responsabilidade do cuidado. Tem como prevenir que uma criança desencadeie esse tipo que desencadeie a depressão, doutor? É possível que a gente eduque de uma forma que a pessoa ela tenha mais autonomia, mais segurança, que ela seja gratificada e se sinta realizada, tá? Em detrimento de educações mais punitivas e pouco reforçadoras. E isso, não diria que previne, mas isso diminui a chance da pessoa, diante de uma depressão ou de uma tristeza maior, ter várias recaídas ou piorar na vida dela, né? Pelos próprios recursos que ela desenvolve. Se ela se sentir querida pelos pais, sentir que o ambiente acolhe ela, e ela tem recursos cognitivos para lidar com uma fase aversiva, ela pode enfrentar. Então, por exemplo, na adolescência ela pode usar substâncias, ela pode ter períodos de rebeldia e crescer e não ter mais isso. Enquanto pessoas que não têm esses recursos podem continuar com o uso de substâncias, podem continuar com comportamentos, bacana, como a doutora falou. Doutora, agora mudando um pouquinho de assunto, depressão pós-parto. Explica pra gente o que é depressão pós-parto. Tá. Depressão pós-parto é um quadro que ele se inicia dentro de poucas semanas, né, do puerpério, né, logo que a mãe ganha esse bebê, até uns 3, 4 meses após esse nascimento. A mãe, ela vem a ter um quadro depressivo grave, muitas vezes, e uma das hipóteses é que é justamente por esse desbalanço hormonal, que tem uma queda muito brusca de hormônio que pode predispor a esse quadro. O que a gente acaba vendo de uma maneira mais comum é o que nós chamamos de blues, que é uma tristeza muito leve, que é quase um saudosismo da época em que estava grávida. Tá? Depois que o bebê nasce. Isso, mas é uma coisa bem leve, é uma coisa de chorar um pouco. Já a depressão pós-parto, ela tem uma prevalência de 5 a 10%, o que não é tão pouquinho assim. E a mãe, ela começa a se sentir incapaz de cuidar daquele bebê, tem medo que aconteça alguma coisa, ela acha que quando alguém vai orientar
ou a avó, ou uma amiga, olha, você deve dar de mamar de tal maneira, o banho é desse jeito, a pessoa realmente não suporta aquilo porque ouve como uma crítica, como reforçando algo que ela já está sentindo de ruim. Uhum. Agora, além da questão hormonal, questões externas, do contexto familiar. Uma gravidez indesejada, não planejada, não ter um relacionamento estável, isso pode interferir? Pode interferir e são todos esses que você disse são fatores de risco muito fortes para uma depressão, independente do parto ou não, mas da maneira como você colocou, uma família, uma mulher que teve uma gestação em que não houve um planejamento, muitas vezes pode não ter ocorrido um desejo, né? A família não é uma família, não é estruturada, aquela mulher se encontra sozinha. É um prato cheio, né? É um risco. Não que todas as pessoas que vivenciem esse tipo de situação venham a desenvolver tal quadro, mas é um risco maior, com certeza. Bom, e aí o momento da rejeição, né, doutor? Essa mulher acaba rejeitando, podemos dizer assim, o bebê. Como tratar isso? Como lidar com isso, com essa situação? Porque eu acho que no mesmo caminho vem o sentimento de culpa da mulher também por não estar conseguindo aceitar esse bebê. Como lidar com isso? Na psicologia, a gente pode ter um tratamento psicoterápico para essa pessoa, tá? Para lidar com as próprias cognições dela, a culpa que ela desenvolveu, a maneira como que ela está agindo, né, diante disso. Ela pode, por exemplo, sentir culpa e lidar com isso tudo sozinha. Ela pode contar com um parceiro, ela pode contar com a mãe dela. Então, ela tem recursos que ela pode utilizar para lidar com essa situação. E em psicoterapia, a gente pode trabalhar isso. Agora, quanto tempo pode demorar essa depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela necessariamente vai exigir um tratamento, muitas vezes medicamentoso. Ah, tá. Certo? Uma depressão tratada, ela gira em torno de 3 meses, já tem uma chance muito grande da pessoa estar se sentindo o mais normal possível. E qual ajuda que a família pode dar quando percebe isso? Bom, primeiro, porque tem gradações, a gente falou, né, do blues, da depressão pós-parto, e tem também a própria psicose pós-parto, que daí seria algo muito mais grave ainda. A depender de qual nível em que essa pessoa esteja, ela vai precisar ser encaminhada para uma avaliação, tanto uma avaliação médica quanto psicoterápica também. A família pode ficar muito próxima e deve ficar muito próxima para ajudar realmente nesses cuidados com o bebê e dos próprios cuidados com a mãe. Porque muitas vezes a mãe não consegue nem tomar o próprio banho, não consegue se alimentar e para ela poder cuidar de um outro, ela precisa estar capacitada para cuidar de si própria. Mas a família pode assumir o cuidado? Junto. Sempre junto. É. Não excluir a mãe do cuidado do bebê, né? Não. E há casos, doutora, por exemplo, necessariamente essa mulher, ela tem que ter apresentado algum indício, algum tipo de depressão, transtorno para desencadear a depressão pós-parto? Ou pode ser uma pessoa que no decorrer da vida não apresentou nenhuma dessas características? Pode abrir realmente na gestação. E pode vir depois a ter outras crises, a outras situações? Isso pode desencadear? Na verdade, uma depressão tratada, ela é considerada como episódio único. Numa pessoa que a gente está, como você disse, que nunca teve nada e abriu um quadro depressivo no pós-parto. Agora, quando esse quadro ele começa a se repetir diversas vezes, a gente já considera esse transtorno depressivo como um transtorno depressivo que ele é recorrente. Né? Então, ele já se classifica num outro critério. Não significa mais uma depressão pós-parto? Então. Não. A não ser que ela fique grávida novamente e isso ocorra novamente. Tá. Mas essa depressão pós-parto também pode ser uma abertura, né, que a gente chama para um quadro de um transtorno afetivo bipolar. Muitas vezes pode ser que é caracterizado por episódios de depressão e episódios de mania, que é aquela agitação aguda, em que a pessoa realmente fica um pouco descontrolada em alguns aspectos. Então, a gente sempre tem que estar investigando e avaliando por um tempo, para ver como que evolui. E os sinais dessa mulher é não conseguir cuidar do bebê? Não conseguir cuidar de si, chorar.
muito, ter pensamentos negativos, ter uma perda de energia, uma perda do prazer, perda do interesse, um humor deprimido, uma fadiga enorme, que não é aquele cansaço que muitas vezes as mães falam, né? O bebê chorou a noite inteira, eu não dormi. Não, é uma fadiga que é algo que é indescritível. Não conseguir amamentar. Não conseguir amamentar também pode ser um importante sinal, mas não significa que uma mãe que não consiga amamentar vai ou está deprimida, né? Que são vários fatores que influenciam numa amamentação normal. Doutora, acho que nesse aspecto, a pressão que existe para aquela mãe, ela curta o momento, para que seja o momento mais feliz da vida dela, também pesa para uma mãe. Ainda mais se ela não tiver nesse clima, vamos dizer assim. Sim, ainda mais a mulher moderna, né? Que tem que trabalhar, que tem que cuidar da família, uma série de obrigações. É um peso maior. Um peso maior, com certeza. Né? Tá, ok. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o tratamento e preconceito em relação à depressão. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, esse é o Momento Saúde e hoje estamos falando sobre depressão. Para essa discussão, recebemos aqui em nosso estúdio a doutora Bruna Ximenes Pereira, que é psiquiatra, e o doutor Luiz Fernando Pegoraro, que é psicólogo da Unicamp. Doutor, nesse bloco nós vamos falar sobre tratamento da depressão e preconceito. A gente ouve muito falar, depressão é uma doença de rico. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro que depressão não é uma doença de rico. E é um preconceito, sim, associado a falácias sobre depressão, do tipo falta do que fazer, falta de trabalho, não preenche a cabeça, deveria ter sido educado de um jeito diferente, isso é falta de firmeza, isso não é ser homem, no caso dos homens, sim, né? Então é um preconceito que só atrapalha e não esclarece nada. E como lidar com isso? Como que a gente pode explicar, então, desmistificar essa questão que depressão não é uma doença de rico e não atinge as pessoas mais pobres, de classe mais pobres, mais baixas, elas têm também depressão, mas elas conseguem diagnosticar a depressão? Elas têm depressão, atinge qualquer pessoa que tenha parente, que tenha fatores de risco, como a gente conversou aqui, associados. Nem sempre é identificado, infelizmente. Nem sempre as pessoas têm acesso aos serviços para ser corretamente identificado. E o preconceito muitas vezes esconde essa identificação. Tá? E tem sim formas de intervenção para a depressão, deve ser tratado, senão causa mais sofrimento para a pessoa no dia a dia e pode atrapalhar ela ao longo da vida dela. A dificuldade de identificar a depressão em pessoas de famílias mais humildes. Pessoas de baixa renda. Por que essa dificuldade, doutora? As pessoas não têm informação, não têm acesso ao tratamento, ou porque ela vivendo numa situação de pobreza, de grandes dificuldades constantes, ela associa a tristeza dela àquela situação que ela vive, diferente de uma pessoa que não passa por esse tipo de situação frequentemente? Olha, pode até ter alguma relação com isso que você está dizendo. Mas agora existe uma política, né, do Ministério da Saúde em que toda cidade tem que existir na rede pública o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, as equipes de saúde mental. Isso tudo facilitou muito o acesso para essa população que antes vivia à margem do
do diagnóstico. Uma coisa que a gente percebe que até independentemente da questão socioeconômica, é que muitas vezes o próprio indivíduo chega para um atendimento encaminhado por um cardiologista, encaminhado por algum outro colega que atendeu numa situação clínica. E quando você diagnostica e conta para esse paciente que o que ele está vivendo é um quadro depressivo, muitas vezes ele próprio se assusta muito, né, nessas ocasiões e fica muito receoso, mas eu vou tomar remédio, vão achar que eu sou, a frase que sempre falam, vão achar que eu sou louco, mas como que eu posso ter esse problema? Né, porque vai convivendo no ambiente, como você mesma descreveu, às vezes tão insalubre, tão pobre de recursos, que acaba nem se permitindo sentir o que de fato sente, né? Exatamente. Agora, consumo excessivo, comer muito, obesidade, isso pode ser sinais de uma pessoa que busca outras saídas para aliviar sintomas de depressão, doutor? São comportamentos que podem estar associados, não necessariamente, mas pode. A pessoa pode ingerir mais alimentos, ela pode desenvolver um comportamento por jogos compulsório, por compras. Então, pode estar associado com estratégias para a pessoa tentar sentir um pouco melhor. Tá. Isso são sinais que a família deve ficar atento. Pessoas muito consumistas, Sim. não necessariamente tristes, vamos dizer assim. Não Entendi. Né, pode estar associado a isso. Pode estar associado, a gente tem que ficar de olho. Não necessariamente é uma depressão que está por trás disso, tá? Mas a gente tem que ficar atento. Bom, e em relação ao tratamento, como na psicologia pode ser tratada a depressão, na área da psicologia? Certo. A psicologia ela tem várias formas de lidar, tem várias abordagens, né, que a gente lida no tratamento. Desde a psicanalista, que eu acho que é a mais tradicional, que se escuta falar mais do Freud, do Divã, aquele modelo clássico de psicólogo, até a abordagem que eu tenho lidado, que é a terapia cognitivo-comportamental. Que é uma abordagem que trabalha com cognições e comportamentos ao mesmo tempo. Ela é mais diretiva a alguns aspectos que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida, ela pode não conseguir ser assertiva, que a gente fala em algumas situações. Ela pode não conseguir falar o que ela pensa, o que ela sente. Numa terapia, a gente pode treinar ela a ser assertiva e falar tá, para as pessoas. E dessa forma melhorar a qualidade de vida dela. Né, ou arrumar um emprego, por exemplo, que ela gostaria. Ter um namoro. Então é uma abordagem que trabalha muito com pensamentos e crenças centrais da pessoa. E a forma como ela interage, como ela se comporta. Tá. Isso ajuda ela a se firmar, melhorar a autoestima, se preparar mais para os relacionamentos, né? Com certeza. Doutora, agora, no tratamento da depressão, necessariamente tem que haver uso de medicamento ou não necessariamente? Não necessariamente. Tudo isso vai depender do grau de depressão que esse indivíduo se encontra. Muitas vezes uma depressão leve, a psicoterapia por si só já consegue sanar esse problema, mas numa depressão moderada, grave ou uma depressão leve, em que a pessoa não está realmente dando conta apenas com a psicoterapia, é necessário algum tipo de intervenção medicamentosa. O acompanhamento de um psicólogo, então, no tratamento é essencial? Essencial. Tá. Essencial. Agora, como as pessoas, a família, têm que lidar com uma pessoa deprimida? Eu pergunto assim, por exemplo, um filho lidar com a mãe que não tem vontade de levantar, que não tem vontade de fazer nada, e às vezes falta paciência para lidar com esse familiar, né? Com o pai, com o avô, com o irmão. E como não ter essa falta de paciência em achar que a pessoa está faltando vontade da pessoa em se recuperar? Acontece isso, a pessoa não ter vontade ou é que ela não consegue mesmo levantar da cama, por exemplo, doutor? Acontece, elas não sentem vontade mesmo, né? A gente fala da anedonia, apatia, que são sintomas da depressão. A pessoa não tem energia, não tem força para levantar da cama. Dependendo do grau, lógico, da depressão que a gente está falando. As pessoas da família, elas podem ajudar e podem compreender isso. De que forma? Por exemplo, convidando para um passeio, em vez de cobrar a pessoa levantar da cama, poxa, você não levanta, você é preguiçoso, por que não convidar para um passeio, por que não trazer uma outra atividade, sugerir para que essa pessoa saia dali, sem haver uma cobrança. Mas a insistência ela é
positiva? Ou você insistir muito para que a pessoa saia e forçá-la a sair, às vezes pode ser pior do que esperar o tempo dela? Como lidar com isso? Aí entra na particularidade de cada um, né? Tem casos que a insistência pode ser nociva, aí tem a ver com a personalidade da pessoa que a gente está falando, né? Como que foi o histórico de vida dela, que tipo de insistência que a gente está falando, como que a pessoa aborda, né? Se ela aborda, o tom de voz, desde o tom de voz que fala até a postura corporal, tem uma série de coisas a levar em consideração quando a gente está tentando ajudar uma pessoa com depressão. Tá? A saída não é cobrar, né? Então, é incentivar esse familiar. Incentivar, propor coisas novas, fazer companhia, porque muitas vezes eles ficam reclusos e não querem interagir, não querem ter ninguém por perto. Então, isso ajuda. Atividades físicas, né? O exercício é muito benéfico. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Alimentação, exercícios físicos, atividades, como que isso pode ajudar na depressão, doutor? O exercício físico pode ajudar a aliviar o estresse, pode fazer com que a pessoa se sinta mais feliz, mesmo que não seja muito a longo prazo, mas o exercício diário, como a doutora falou, a exposição ao sol, né, também, muitas vezes ficam reclusos no ambiente fechado, sem luz. A gente pode pensar também em atividades que sejam gratificantes para a pessoa e que ela vai abandonando para não ter mais aquele prazer, mas que são importantes, por exemplo, jogar um futebol, ir no cinema, ler um livro, assistir um filme, interagir com amigos. Fazer tricô, atividades que podem fazer a pessoa se sentir mais feliz e perceber que ela não está sozinha. Né? Retomar, então, atividades, Retomar a rotina, tentar fazer ela retomar a rotina anterior, né? E não ficar fechada. Agora, em relação a idosos, há uma tendência para que idosos, quando eles se aposentam, param de trabalhar, ficam mais em casa, desenvolvam a depressão? Sim. É um fator de risco. É um fator de risco, o idoso não está trabalhando, o idoso não ter familiares por perto, ser abandonado, ter muita mudança no ambiente dele. Mas a terceira idade, a velhice, não necessariamente leva à depressão a ele ficar mais rabugento. Tá? Isso é uma falácia, que fala, o idoso é rabugento, naturalmente ele vai ficar triste. Isso não é verdade. Tá, o que pode levar, sim, os familiares a abandonarem, o idoso não ter mais atividades, por conta, às vezes, da saúde, ele percebe que ele não pode mais caminhar, que ele não pode mais ter as atividades. E, dependendo como isso for lidado, sim, pode deprimir. As mulheres que perdem os parceiros mais cedo. Medicamento funciona nesses casos, doutora? De idoso? Funciona e funciona muito bem. Tem uma série de medicações que elas são autorizadas para essa faixa etária, em que até mesmo porque tem uma menor interação medicamentosa com antihipertensivo, com remédios para diabetes e tudo mais, e funciona. Eu até disse aquela hora da questão do tricô, porque é muito comum, às vezes, as idosas, em geral, que procuram mais ajuda, elas vêm para o atendimento, vêm muito mal, sem energia, eu não faço mais meu tricô, eu não viajo mais. E na hora que você começa um tratamento psicoterápico e medicamentoso, quando há indicação, logo em um mês elas já voltam com programação de viagens, costurando, fazendo tudo que elas gostam, com amigas. Então é uma mudança muito espantosa. É muito interessante de ver. Bacana. E ele está relacionado ao quê? Esse medicamento é especial? Por quê? Tem algumas medicações que elas têm um perfil de interação medicamentosa que muitas vezes uma medicação que você toma interfere na ação da outra. E os idosos, em geral, eles tomam remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol. E tem algumas medicações mais modernas, antidepressivos, que a molécula não interfere com o metabolismo dessas outras. Então, a gente tem uma segurança maior para usar nessa faixa etária, assim como com crianças, né? Não pode usar qualquer medicação. Né? São os dois extremos, né? As crianças e os idosos. Bacana. Agora, existem também alguns tipos de tratamentos que eles são mais recentes, que têm a estimulação transcraniana por corrente contínua. Explica pra gente, doutora ou doutor Fernando, o que é isso e se ele funciona? É um tratamento que ele é muito recente, né? Ainda não tem uma gama muito grande de dados e de estudos. Ele está sendo usado atualmente, né, dentro dos estudos da psiquiatria para
uma série de coisas, então ainda não é muito bem esclarecido, documentado, eu acho, né? Qual que é a função real daquilo, porque tem estudos com autistas, tem estudos com crianças com TDAH, tem estudos que eles tentam fazer com depressão, enfim, é mais uma ferramenta que agrega no tratamento. Mas ele funciona como? É uma corrente elétrica Isso. que passa pelo organismo? Como é que funciona? É uma espécie de São os eletrodos, é como se fosse um eletrocardiograma, em que tem os PETs, e que são colocados em determinadas regiões, né? E passa-se, então, a corrente sanguínea para atingir essas regiões na intenção de aumentar a liberação de neurotransmissor ali, né, Luiz? É isso. Bacana. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço a presença de vocês por esse tema que é tão importante, tão abrangente, que merece ser discutido sempre, né? E eu queria que vocês fizessem as suas conclusões finais aí para quem está assistindo, doutor. Claro. Esse é um tema importante. As pessoas que têm suspeita de depressão devem buscar tratamento. O tratamento combinado, ele é eficaz e pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e ter uma vida melhor. Doutora? Bom, quero agradecer essa oportunidade. Eu concordo com o Dr. Luiz. O tratamento precoce, independente de qualquer idade, impede que existam consequências ruins para a vida de qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. Então, a minha conclusão hoje é que, observando algo de anormal numa criança, no adolescente, ou quando a pessoa realmente, um adulto, não está se sentindo bem, que procure ajuda, que vá fazer uns exames de triagem para verificar se os hormônios, se está tudo bem, se há um quadro depressivo ou não, mas para que comece um tratamento quanto antes. Bacana. E eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada por aceitarem nosso convite, estarem aqui. Muito obrigada. E o Momento Saúde fica por aqui. Acompanhem a nossa programação pelo canal 4 da NET e até a próxima.